Boa tarde, meu nome é Liliane Aparecida Kutaques Buiar, sou aluna do curso de Engenharia Elétrica da Unifaciar, nono período. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso 1, sob a orientação da professora Fernanda dos Santos Gentil. O tema do meu trabalho é Metodologia para Projetos de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas, SPDA, e o Sistema de Alerta de Tempestades Elétricas, SAT. Bem, o SPDA tem como objetivo evitar que os raios atinjam diretamente as estruturas, oferecendo um caminho com menos resistência para que as correntes advindas desses raios, elas fluam para a Terra. Para se efetuar um sistema metodologicamente correto, com qualidade para os sistemas de SPDA, é necessário conhecer os efeitos das descargas atmosféricas. As descargas atmosféricas, elas constituem em uma descarga elétrica de grande intensidade e a sua incidência direta causam prejuízos, destruição, incêndio e morte. O Brasil é um dos países mais atingido por descargas atmosféricas devido à sua extensão territorial e à proximidade com o Equador geográfico. Ele contabiliza-se um elevado número de mortes por raios e prejuízos enormes com a rede elétrica, necessitando, assim, de medidas de proteção. Essas medidas de proteção se chamam SPDA, com o intuito de minimizar o número de acidentes que acontece anualmente. Nas áreas abertas, onde a regulamentação, nas áreas abertas, a regulamentação é feita pela NBR 16785. Ela fornece as informações sobre o sistema de alerta de tempestades. Nessas áreas é inviável a instalação de SPDA, fica muito caro e, por se tratar de áreas abertas, não teria como fazer. Então, é necessário o sistema de alerta para comunicar quando as tempestades com raios estão se aproximando. Portanto, indaga-se, qual a importância em seguir uma metodologia regulamentada para a construção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em locais onde a necessidade de proteção é evidente? Bem, o objetivo geral desse trabalho seria descrever a metodologia de forma didática e legal para a implantação de SPDA externo segundo a norma. E objetivos também específicos, fazer uma revisão de literatura abordando os principais conceitos das descargas atmosféricas e das NBRs e o SPDA. Um estudo de caso para exemplificar a aplicação do SAT e também uma lista de etapas para a elaboração de projetos de SPDA. As descargas atmosféricas, elas sempre causaram assim, medo, fascínio e curiosidade na humanidade. As antigas civilizações, elas acreditavam que era a ira dos deuses contra os desmandos do homem. E também os povos nórdicos do norte da Europa, eles acreditavam que quando Thor, que era o rei do trovão, batia fortemente o seu martelo, o estrondo que fazia, surgiam raios. Porém, no século III, começaram a surgir as primeiras explicações científicas para o fenômeno. Aristóteles, né, filósofo Aristóteles, ele escreveu que devido à colisão das nuvens, as trovoadas eram devido à colisão das nuvens, e essa colisão soltava um faísca que seriam os raios. Porém, em 1952, Benjamin Franklin, um cientista, após inúmeros experimentos para tentar descobrir a teoria da eletricidade dos raios, né? Ele fez um experimento colocando uma haste metálica em cima do telhado, e esta atrairia o raio para si, e seria aí, a partir daí, o princípio do para-raios, né? O para-raios Franklin. Então, as descargas atmosféricas
como foi dito, são descargas elétricas de grande extensão e de grande intensidade. Estudiosos explicam que elas se formam de gotículas de água das nuvens, devido à fricção dessas gotículas, ele forma um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele, dentro da nuvem, ele é dividido, a carga elétrica positiva fica na parte superior da nuvem, a carga elétrica negativa na parte inferior da nuvem, e devido a a nuvem acaba se tornando bipolar, existe uma migração de elétrons positivos do solo para a nuvem, considerando que entre terra e nuvem existe uma diferença potencial. E essa diferença de potencial, ela só supera a rigidez elétrica do ar quando ela é bastante elevada. Então, quando elevada essa diferença potencial, superando a rigidez dielétrica, ela ocorre uma migração das cargas elétricas da nuvem em sentido à Terra. E essa seria a teoria da formação das descargas elétricas, né? Então, também existem dois tipos de raios, né? Que seriam a nuvem, ou intranuvem, e nuvem solo ou solo nuvem, né? A nuvem, elas dão raio de nuvem para nuvem. Intranuvem são os raios dentro da própria nuvem, quando a gente olha e vê só aquele clarão, então o que está ocorrendo, os raios dentro da própria nuvem. A nuvem solo são a que mais acontecem. E a solo nuvem, elas acontecem mais em regiões montanhosas. Bem, do ano de 2000 a 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 2.194 mortes por raio e 70% dos desligamentos das transmissão, 40% dos desligamentos na distribuição, 40% da queima de transformadores devido à incidência dos raios. Então, foram gastos milhões de dólares anualmente para consertar esses prejuízos, né? A área rural também é mais atingida devido às suas grandes áreas, com muita morte de animais devido à tensão de passo. Em em dias de tempestades, quando as pessoas estão na rua e verem que está se formando uma tempestade, normalmente ficam apavoradas procurando abrigos e acabam procurando abrigos indevidos embaixo de árvores isoladas ou em ponto de ônibus. Então, a Defesa Civil orienta que em dias de tempestades não se abrigar embaixo de árvores isoladas, não se abrigar em ponto de ônibus, evitar sair de casa durante as tempestades, se estiver na rua, procurar uma edificação, um edifício próximo, mas que tenha uma certa segurança, né? E evitar empinar pipas, evitar andar de bicicleta, evitar utilizar telefone fixo em casa, que estejam conectados à rede, evitar lugares perigosos, tipo assim, topo de morro, evitar estar dentro da água, evitar estar dentro de piscinas, não operar máquinas agrícolas ou qualquer tipo de máquinas, metálicas, máquinas elétricas, em espaço aberto. A NBR 16785 é uma norma que regulamenta, passa as informações e regulamenta o Sistema de Alerta de Tempestades Elétricas, o SAT. Ela veio para complementar a NBR 5419, que é os sistemas de proteção para as estruturas, né, contra raios. E a NBR 16785, ela estabelece os requisitos para os modelos de detectores para os sistemas de alerta. A norma, ela divide, assim, as tempestades elétricas, as fases da tempestade, sendo 4 fases. A fase de alerta, a fase de emergência, a fase madura e da dissipação. Na fase de alerta, seriam o momento que está ocorrendo a formação
dos raios lá nas nuvens. Então, a prevenção primária, né, que é o momento de se recolher o pessoal que está ali num campo de futebol, numa área aberta de trabalho. Então, é o momento de retirar esse pessoal e levar para uma área segura. A segunda fase já é a fase da emergência, é quando os raios já estão ocorrendo. A terceira fase é a fase madura, já é uma fase de risco máximo, por ficar quietinho ali, numa área de proteção, né? Porque é um momento perigoso de se estar aí num lugar desacampado, numa área aberta. E a quarta fase já é a fase da dissipação, é a fase de baixa probabilidade de raios. Então, vai soar um alarme comunicando que já passou o perigo, as tempestades passaram e pode-se voltar às atividades normais. Também, na NBR 16785, ela apresenta os tipos de detectores utilizados para o sistema SAT. Os detectores utilizados seriam o DCE, o DEM 23, o DEM 3 e o DEM 3L. O DCE é o mais utilizado, que capta todas as fases das tempestades elétricas. O DEM 23, ele vai captar só a fase 2 e 3. O DEM 3, ele capta somente a fase 3. E o DL3, ele vai captar apenas a fase das... Ele é um sistema portátil para se carregar no bolso, então ele precisa ser aferido. Quando você anda, ele tem que aferir, ele perde o alvo, então ele não é muito aconselhável, né? Esses detectores, eles possuem um software previamente programado para o sistema de alarme. Ele é interligado a computadores, e esses computadores a sistemas de alarme que vão soar conforme as fases, conforme for apresentando as fases das tempestades, né? Os sensores efetuam o monitoramento dos raios. Então, eles vão disparando os alertas quando esses raios vão se aproximando. Esses alertas podem ser assim por meio de som ou de painéis luminosos. O ideal seria a utilização dos dois, porque prevendo pessoas com deficiência auditiva ou deficiência visual, então todo mundo teria uma forma de ser orientado e alertado a respeito da proximidade das descargas elétricas. A NBR 54 de 19 é a NBR que padroniza os projetos de instalação da SPDA. Ela é uma norma exclusiva para a proteção das estruturas, das pessoas, dos equipamentos dentro das estruturas, né? Também ela é uma norma para proteção de antenas, de tanques contendo produtos inflamáveis, de chaminés de grande porte, de aterramentos e guindastes. Ela não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra interferências eletromagnéticas, que são causadas pelas descargas atmosféricas. Para esses equipamentos, tem que se pôr um outro tipo de proteção. Ela também não aplica a sistemas ferroviários, a sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia, e também as linhas de comunicação. No Brasil, todo o projeto de SPDA deve seguir as exigências da norma. Então, a primeira norma foi uma norma nacional, ela foi publicada surgiu entre 1940 e 1950 e foi intitulada NB 165. O seu conteúdo era de 6 folhas. Entre os períodos de 1970 a 2015, a norma passou por 6 revisões, e ela foi posteriormente intitulada como NBR 5419, Proteção de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas. E a sua última revisão, ela passou a conter 344 páginas. A norma ABNT 5419/2015, ela segue a mesma estrutura organizacional da IEC 62305 de 2010. É dividido em 4 documentos normativos e os seus anexos. A NBR 5419/2015, parte 1, ela fala dos princípios gerais, que são os fenômenos das descargas atmosféricas. A parte 2, ela fala sobre o gerenciamento de riscos, análises que tem que fazer, os levantamentos
para que se possa programar, projetar o SPDA. A parte 3, ela fala dos danos físicos das estruturas e perigos à vida. Então, ali tem toda a orientação como se deve fazer, projetar o SPDA externo. E a parte 4, ela fala dos sistemas elétricos e eletrônicos, então ela vai explicar toda a parte do SPDA interno, que seria os sistema contra surtos, né, devido à interferência eletromagnética das correntes dos raios. Análise do componente de risco são estudos dos cálculos de gerenciamento do risco. Ele está previsto na NBR 5419, na parte 2. Então, para ser definido um grau de proteção para uma estrutura, tem que ser feito estudos de todos os componentes que estão sujeitos a riscos às descargas atmosféricas. Então, os riscos à vida, os danos que as descargas podem ocasionar, tudo tem que ser feito um levantamento, e são inúmeros cálculos que se deve fazer para verificar se há ou não necessidade da instalação de SPDA e qual tipo, modelo de SPDA que vai ser instalado. Não havendo a necessidade da instalação de SPDA, não significa que, por exemplo, a estrutura não corre o risco de cair algum raio. Assim como, por exemplo, uma estrutura que tem uma instalação de SPDA, não significa que ela esteja livre 100% de ser atingida por raios, por descargas atmosféricas, né? O item 4 da NBR 5419, parte 2, ele traz todas as orientações para como fazer essa análise de risco e a interpretação de cada termo. O SPDA, então, ele tem como objetivo a proteção da edificação onde se encontra instalado. Ele é feito por, assim, captores que têm cuja finalidade é conduzir de uma forma com menos resistência possível as correntes advindas das descargas atmosféricas até o solo, né? Então, interceptando essas descargas e oferecendo um caminho com menos resistência, e reduzindo assim os danos causados pelas descargas atmosféricas. A instalação, as instruções para SPDA estão nos anexos da NBR 5419, parte 3 e parte 4. A parte 3, ela fala sobre a produção externa, que são feitos por 3 subsistemas, que são os captores, condutores de descida e aterramento. Os subsistemas captores são elementos metálicos instalados na parte mais alta das edificações. Esses elementos, eles podem ser naturais ou não naturais das edificações. Os elementos captores naturais, por exemplo, que nem telhas metálicas, rufos metálicos, são aqueles componentes que fazem parte da estrutura quando se está construindo a edificação. E os componentes não naturais no caso quando a construção já está pronta, a edificação já está pronta e ele é implementado à parte, né? São elementos instalados na parte externas e na cobertura da edificação. Então, os subsistemas de captação, são hastes metálicas, e os subsistemas de descida, eles são fixos nas laterais e servem para conduzir a corrente de descarga recebida pelo subsistema captor até o sistema de aterramento, também podendo ser natural e não natural da edificação. Os subsistemas de aterramento, eles são constituídos por elementos metálicos condutores, que são aterrados ao solo ou podem ser também embutidos na estrutura da fundação. A sua função é dissipar a corrente das descargas elétricas até o solo. Então, o SPDA, o Sistema de Proteção Interno, ele é composto de dispositivos cuja função é reduzir as falhas dos sistemas elétricos e eletrônicos, evitar
a ocorrência de centelhamentos, ou seja, evitar a ocorrência de faíscas para evitar possíveis explosões ou incêndios. O SPDA, ele é composto assim por duas filosofias de proteção, que seriam os métodos utilizados para a captação de raios, né? As filosofias seriam por captores e a gaiola Faraday. Depende-se muito das características da construção. Dentro dessas filosofias, a NBR traz 3 métodos de proteção, que seria o eletrogeométrico, o método Franklin e o método da gaiola de Faraday. O método eletrogeométrico, ele consiste assim, em fazer rolar uma esfera fictícia em todos os sentidos e direções sobre o topo da fachada da edificação. Onde essa esfera tocar na edificação, ali há necessidade de se pôr um captor, porque significa que o raio também poderá atingir ali, né? O método Franklin, ele utiliza um captor instalado na parte mais alta da edificação, com o objetivo de interceptar os raios que se aproximam e conduzi-los para a Terra de uma forma assim segura. O método de gaiola Faraday ele imita uma malha, formando uma proteção de gaiola metálica envolvendo todos os lados da estrutura. E também, além desses métodos, pode-se utilizar o sistema híbrido. O sistema híbrido, ele usa assim, o que há de melhor de cada método, de acordo com as características da construção, né? Então, ele aproveita o que é melhor, porque tem algumas construções que não é possível, só, por exemplo, o método Franklin não vai dar toda a segurança, dependendo do volume, o tamanho da estrutura, a altura da estrutura. Então, acho que o sistema híbrido é um sistema que mais protege, uma forma de proteção mais completa. Bem, também o SPDA ele requer inspeções durante a instalação do projeto e também periodicamente. 5 anos para estruturas que não representam risco de incêndio, 3 anos para estrutura destinada a grande concentração de pessoas e 1 ano para estrutura que contenham munição ou materiais explosivos. Isso daqui é uma exigência da norma de NBR 5419 e essas vistorias precisam ser devidamente documentadas e arquivadas. E se, por exemplo, no momento da inspeção não estiver de acordo, é preciso constar em relatório e ser comunicado ao proprietário do imóvel, da edificação, para que seja feita a regularização. Cabe ao proprietário decidir se vai querer ou não regularizar, porém cabe ao engenheiro orientar e alertar sobre as sanções e sobre o que pode acontecer com a edificação numa ocorrência de um raio. Bem, essa é a minha apresentação. No próximo período vai ser apresentado o TCC 2. Muito obrigada.